A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez, no dia 4 de julho de 2020, trazendo mais uma palavra ao nosso canal para refletirmos sobre a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. E gostaríamos de agradecer já no início desse vídeo a você que está compartilhando as mensagens, Agradecemos, e é muito importante, que você que está compartilhando e se inscreva no canal e não esqueça de dar um like lá no canal. Nosso canal tem o nome de Jesus é a Nossa Vitória. Amém? Hoje nós vamos tratar de um assunto muito atual, A mensagem chama Lidando com a Ansiedade. E a ansiedade é um tema atual, todos nós vivemos, e temos que lidar com ela, principalmente a Igreja de Cristo nessa terra. E o texto que nós iremos ler está no livro de Filipenses, capítulo 4, no verso 6 a 9. Vamos ler a palavra do Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto aos mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, nós até separamos aqui o conceito de ansiedade, nós vamos ler ele aqui. Lógico que tem vários conceitos, tem muitos, mas a gente ficou com esses aqui. Grande mal-estar físico e psíquico, Aflição, agonia, desejo veemente e impaciente. Meus amados irmãos, quem de nós não vive, ou não viveu certa ansiedade, ou durante a sua vida tem vivido constantemente, noite sem dormir, e não é por insônia, às vezes é por ficar pensando no dia de amanhã, e outros tantos fatores que a gente poderia citar aqui, que traz essa aflição, essa agonia, esse desejo impaciente, muitos têm desejo que as coisas aconteçam rapidamente, vou dar um exemplo, por exemplo, você que está formando hoje, você fica impaciente se vai haver emprego para você amanhã, no dia de amanhã. Então, são vários exemplos que a gente poderia estar aplicando aqui. Mas a gente queria primeiro dizer que isso parece que acompanha a raça humana há vários séculos. Tanto que Paulo, o missionário Paulo aqui, escreveu essa mensagem à igreja de Filipos há quantos séculos atrás, E isso se deu, e isso tem se dado devido à desobediência do homem, que iniciou lá no Jardim do Éden com o pecado. E essa ansiedade é um dos frutos que acompanha o pecado, que traz essa aflição, essa agonia, esse desespero à vida do homem. Mas a palavra e o Senhor Jesus nos ensina a lidar com esse fenômeno que atrapalha as nossas vidas. Porque a própria existência de nosso Senhor Jesus Cristo e de Deus Pai já significa para nós que entendemos o Evangelho e que procuramos entendê-lo, que a própria existência do nosso Deus já não deveria causar essa aflição em nosso coração, na nossa alma. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está a nosso favor,
se Deus está no controle de todas as coisas, nós temos que confiar a nossa ansiedade, o dia de amanhã, né, a nossa aflição ao nosso Senhor, porque Ele é que cuidará de nós. Amém? E esse texto é só um dos que existe na palavra que ajuda, né, o servo, a igreja, nessa hora, a viver, a lidar com a ansiedade. E o texto que nós lemos aqui no versículo 6, né, quando ele fala, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graça. O primeiro ensino que fica nesse versículo aí é que uma das formas de lidar com a ansiedade é a oração. Porque você que está aflito tem que fazer conhecida a sua aflição a Deus. Ah, mas você pode me perguntar assim, mas Deus não conhece todas as coisas? Conhece. Ele sabe da sua existência, dos seus problemas, mas Ele quer que você diga a Ele, porque oração é o seu relacionamento com Deus, o que você está passando, o que você está sentindo, o que está te afligindo. E isso Ele deseja que você o faça, com súplicas, intensamente. Ó Senhor, eu perdi o meu emprego, como que eu vou trazer o sustento para dentro da minha casa? Como eu vou viver com isso? Eu tenho filhos que dependem de mim, a minha esposa que depende de mim. Como eu vou resolver esse problema? Entenderam? Você tem que orar, você tem que fazer conhecida a sua necessidade para com Deus. Oração e súplicas. E a palavra diz, com ação de graças. Meus irmãos, você que já conhece o Evangelho especialmente, com ações de graças. Nessa hora, quando você faz conhecido diante de Deus a sua oração, você ainda aplica a ação de graça. O que é isso? É a sua gratidão. Comece a pensar, a refletir, colocar para a sua alma quantas vezes o Senhor já te livrou, já te abençoou. Quantas vezes Ele te sustentou. Quantas vezes Ele não te desamparou. A sua salvação é o maior exemplo. Você vivia errante no mundo. E aprove a Deus te trazer. Você, como todos, foi destituído da glória de Deus e hoje você está diante dele. Lembra disso, o seu bem maior, e lembre de todas as ações que Deus já fez por você, são ações de graças. E não esqueça de orar. A segunda passagem que nos ensina aqui é a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Guardará, os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quando você começa a orar, se relacionar com Deus, colocar diante dele as suas orações, as suas súplicas, Deus monta uma guarda para que a ansiedade não mais comece a te afligir. Quando você começa a se lembrar, você está sem dormir, passando por um momento difícil, você começa a lembrar que, olha, Deus fez isso por mim, por que eu estou ansioso? Deus me livrou daquilo. E você está orando e lembrando dos detalhes, que quantas experiências Deus já te deu, Ele vai guardar a sua alma e o seu coração desse sentimento ruim. Muito interessante isso, muito forte eu diria. Ele forma uma barreira na sua alma, na sua mente, no seu coração. O verso 8, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e aí continua, né? Nisso pensai. Quando essas coisas vierem, você estiver dessa forma,
Comece a pensar, colocar na sua mente coisas que edificam. Que edificam. Né? Exemplo. Situações polêmicas, vexatórias, né? Discussões, horas sem produzir nada, que é bom, agradável, honesto, que é puro, que é amável. Quando você está há horas sem produzir tudo isso que a palavra está dizendo, a sua mente tende a produzir ansiedade, maus frutos. Nisso pensai. Porque essas horas que você dedica à rede social, você não está ali lendo a palavra, meditando, refletindo, lendo um bom livro, pensando em coisas boas, coisas honestas. São situações que vão trazer a você paz. A sua mente vai estar produzindo algo positivo em vez de negativo. E isso é muito interessante, porque se você for para o Facebook hoje e para outra rede social, e eu estou dizendo aqui que não é errado, você começa a participar de toda aquela mágoa, de todo aquele negativismo, de tudo aquilo que assola o mundo, de amargura, de aflição, e aquilo ali entra em você. Mais uma situação que produz ansiedade. E para finalizar, o versículo 9, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. O maior exemplo é viver conforme o nosso Senhor Jesus Cristo. E de outros grandes homens que a palavra relata, até mesmo Paulo. Paulo que está falando, né, para a igreja de Filipe. Como aprendestes, como ouvistes, como vocês viram a mim fazendo, realizando. Fazei também. Não, se você é um cristão que não aplica a palavra de Deus na sua vida, você vai viver ansioso. Porque a palavra diz que estejais quietos, estejais em paz, eu serei contigo, eu não te desampararei. A palavra de Deus quer dizer que a gente viver conforme o exemplo de Cristo. Jesus deixou o exemplo do seu ministério, o testemunho, a forma de agir, quantas vezes ele orava, buscava, porque o Deus de paz, ele precisa habitar em nós. E como que a gente faz para que ele habite em nós? Orando, suplicando, ações de graças, colocando na mente da gente coisas que edificam e viver verdadeiramente como um cristão, praticante da palavra, do ensino, para que o Deus de paz seja convosco. E a gente termina essa palavra trazendo uma outra palavra para a sua meditação, no seu lar, na sua casa, que está em Lucas 12, de 22 a 31. Nós vamos ler rapidamente e você vai meditar nessa palavra para você lidar com a sua aflição, com a sua ansiedade. E disse aos seus discípulos, versículo 22 do capítulo 12. E disse aos seus discípulos, portanto, vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mas é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valei vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Não pergunteis, pois, que é a vez de comer ou que é a vez de beber, e não andeis inquietos, porque os gentios do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitai delas.
Buscai antes o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que Deus abençoe a sua vida, o seu fim de semana, que você seja, a partir de hoje, uma bênção na presença de Deus e consiga lidar com toda a sua ansiedade. Amém? Porque Jesus é contigo. Jesus estará a seu favor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? A paz do Senhor.